Lucas fala do dom do Espírito Santo. Paulo fala de dons, mas Lucas fala do dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 39, ele fala de dom do Espírito Santo. 10, versículo 46, ele fala de dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo era acompanhado do falar em línguas em Lucas. Em Atos 1, do 4 ao 8, Lucas é o único autor do Novo Testamento que fala de Jesus dizendo a respeito do batismo com o Espírito Santo. Não tem nenhum outro evangelista que faz isso. Os outros evangelistas usam o testemunho de João Batista, que João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Agora em Atos é Jesus mesmo que diz: ficai em Jerusalém, porque não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então Lucas está preparando o coração do leitor para quando ele abrir Atos 2 e ver o Espírito Santo descendo e os irmãos falando em línguas, para entender que aquele era o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o falar em línguas é outra. É verdade, mas é a evidência inicial. O falar em línguas é a evidência inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não é a única evidência, mas é a primeira evidência. Ah, onde é que está escrito isso? Em Lucas, em Atos e em Lucas. Lucas escreveu em Atos 10 que Pedro pregou para Cornélio e para sua família. Aí Atos 10, 45 e 46 diz assim: e os judeus que acompanhavam Pedro ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo havia sido derramado. Novamente a ideia de líquido, a ideia de batismo, derramado sobre eles. Por quê? 46, porque os ouviam falar em línguas e a adorar a Deus. Aí quando Pedro chega em Jerusalém, em Atos 11, 16, Pedro tem que explicar para a cidade de Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém, como é que os gentios agora recebem o Evangelho. Aí ele diz assim: e quando os ouvi falar em línguas, Atos 11, 16, lembrei-me das palavras de Jesus, que disse: João vos batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Quando Paulo, em Atos 19, chega na cidade de Éfeso, segundo Lucas conta em Atos, ele chega e diz assim: ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles disseram assim: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Aí eles foram batizados em água primeiro, nada. Ah não, mas os não pentecostais dizem que batismo com o Espírito Santo é no mesmo momento do batismo em águas. Isso não é verdade. Ah, mas Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 13, que todos nós somos batizados em um só Espírito. Mas isso é salvação, não é capacitação de poder. Lucas, o conceito de batismo no Espírito Santo de Lucas não é o mesmo conceito de Paulo. Paulo fala de batismo para salvação. Lucas fala de batismo para capacitação e poder para pregar o Evangelho com ousadia. E aí eles são batizados em águas, os irmãos de Éfeso, e em Atos 19, Paulo estende a mão sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Levante a mão você nessa noite: recebam o Espírito Santo. Você vai passar a falar em línguas e vai passar a profetizar, vai passar a pregar o Evangelho com ousadia, cheio do Espírito Santo. Ah, mas isso ficou lá no primeiro século, para a igreja
igreja do primeiro século conversa. Quando Pedro viu o Espírito Santo cair em Atos 2:17, ele diz assim: mas isso é o cumprimento da palavra do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, diz Deus. O primeiro indício de que o Espírito Santo ainda é para os nossos dias é, em primeiro lugar, nós ainda estamos nos últimos dias. Os últimos dias duram enquanto Jesus Cristo ainda não volta. E Pedro diz que Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne é o segundo indício de que o Espírito Santo ainda está disponível com seus dons, ou com seu dom pentecostal para os dias de hoje. Por quê? Porque se o Espírito Santo tem que cair sobre toda a carne, nem todo mundo ainda ouviu o Evangelho. Ainda tem muita carne para ouvir o Evangelho, e o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Toda vez que eu prego um Evangelho para alguém que não conhecia, o dia de Pentecoste passa a alvorecer para ele. E é por isso que você vai passar a pregar a palavra com a ousadia do Espírito Santo. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Versículo 39, e esta promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e aos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus te chamou? Deus te chamou? Deus te chamou? Deus te chamou? Se Deus te chamou, então o Espírito Santo e a promessa do dom pentecostal ainda vale para você também.